Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o conceito de lugar de fala, tá? Na verdade a ideia surgiu quando eu assisti ontem um trecho de uma entrevista do escritor angolano Walter Ugumãe. Esse trecho está no Instagram, eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? E ele faz uma crítica ao conceito de lugar de fala e a um certo exagero de algumas pessoas que acabam achando que o escritor não pode falar por exemplo, não pode construir um personagem que não tenha ali nenhum tipo de representatividade conectada com o que ele é, né? E isso inclusive gera uma série de discussões aqui sobre a questão do ser e tal, e a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou também fazer umas conexões das ideias trazidas pelo Walter Ugumãe com as ideias da Djamila Ribeiro, que foi a pessoa que popularizou esse conceito aqui no Brasil de lugar de fala, tá? E aí a partir desse diálogo que eu vou fazer entre as ideias dos dois, eu vou trazer as minhas contribuições aqui com a ajuda dos livros e tal, algumas referências para vocês, tá? Antes eu deixo para vocês aqui, tá, mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Que é o meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e o meu nono livro, tá? Então quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa aí sobre o livro, tá? E aí, mais um detalhezinho, eu fiz um poema uma vez aqui sobre a questão do lugar de fala, certo? Ele está aqui na página 84 do livro, eu vou ler para vocês o poema hoje, no momento aqui que for adequado, até no desenvolvimento da reflexão que eu vou fazer, beleza? Então vou deixar aqui do lado, e aí assim que surgir o momento eu vou ler o poema, porque ele tem a ver com um dos tópicos aqui da minha visão sobre isso, beleza? Então, pessoal, vamos lá. O Walter Ugumãe, que é escritor de Angola, inclusive ele fez aniversário ontem, parabéns para ele aí, dia 25 de setembro, né, ele fez 52 anos, ele é um pouco mais velho que eu nasci em 75, tenho 48, e ele estava participando de um programa no canal Brasil, tá? Então eu vou deixar o link para vocês aqui. É um trecho de um vídeo, uma entrevista dele que está no Instagram, tá? Ele diz o seguinte, ó: tem gente que acha que um escritor não pode escrever a voz de um negro, de um velho, de alguém de um povo originário, né? Ele está falando, na verdade, porque ele é um homem branco, né, e ele está fazendo referências aqui a várias características que ele não tem ali de maneira explícita, de maneira visual, né? E aí, como se ser escritor, ele continua, né, como se ser escritor, né, fosse você só pode escrever sobre aquilo que você é, só tem legitimidade para escrever sobre a sua condição, né, do que é o seu cotidiano e tudo mais. E aí ele diz, né, isso é a maior estupidez que pode existir. Inclusive, essa folia com o lugar de fala, né, e aí ele cita a questão do lugar de fala, né? Essa folia com o lugar de fala existe, né? Essa folia não pode ir ao extremo de achar que não existe um lugar de escuta, que não existe uma forma de nós contribuirmos para as temáticas que estão diante de nós. É uma estupidez, né? E a gente vai ver, eu vou tentar desenhar aqui o que ele chama de lugar de escuta, tá? Que é uma questão importante e que acrescenta também aqui a essa discussão, tá? Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá, tá? Vou agora trazer para vocês a visão da Djamila Ribeiro sobre essa mesma ideia, tá? De lugar de fala. Vou falar aqui algumas coisas que ela diz lá na entrevista, que eu vou deixar o link também para vocês, e aí depois, a partir do que ela pondera, eu vou fazer a conexão com o Walter Ugumãe e ao mesmo tempo vou fazer também aqui, vou trazer a minha reflexão. Então ela diz que existe uma origem imprecisa nesse conceito de lugar de fala, e ela diz que, né, se acha que a origem estaria na tradição da teoria racial crítica, tá? E dos estudos sobre diversidade. E aí ela cita autoras negras que começam a discutir essa questão de quem pode falar numa sociedade patriarcal e racista, onde o discurso legitimado é o discurso do homem branco heterossexual. Como que as outras vozes são consideradas o outro que não é a norma, tá? Antes de continuar aqui, né, no que ela pondera, eu já vou aqui dar a minha opinião sobre o que é um certo, como é que dá para poder desenhar de forma algo panorâmica e essa ideia de lugar de fala em cima de tudo que ela fala,
eu vou descrever até o final, tá? E de uma certa visão que se tem a respeito também a partir de outros olhares, inclusive o do Walter Ugumãe. Essa ideia de lugar de fala, que segundo ela tem uma certa, né, origem imprecisa na tradição da teoria racial crítica, quando se fala em teoria racial crítica, obviamente que a gente lembra logo do Kant, né? Tá aqui o Crítica da Razão Pura, certo? Então, essa ideia de crítica que está ali na descrição dela é isso, é o pensamento crítico. E o pensamento crítico é isso, é essa capacidade de questionar aquilo que, na perspectiva ali que está questionando, tem algum tipo de problema, algum tipo de defeito, né? Algum tipo de equívoco, ali, algum tipo de lógica que não está funcionando bem, certo? E aí ela diz também que tem a ver com a questão da teoria racial, quer dizer, a teoria ela estabelece ali uma certa origem dessa noção de lugar de fala na teoria racial crítica. Então, se é uma teoria crítica e é uma teoria racial crítica, ela está desenvolvendo e praticando esse pensamento crítico a partir de uma perspectiva de defender uma minoria oprimida, né? Então isso já me remete logo também ao Paulo Freire. Aqui eu estou trazendo para vocês o Pedagogia da Autonomia, porque eu não tenho aqui o Pedagogia do Oprimido, né? Porque na verdade eu quero fazer referência à Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Porém ele cita aqui nesse livro, tá? Um dos capítulos aqui diz: ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, que tem bastante a ver com o que ela pondera ali para a noção de lugar de fala. Tá? E aí eu já trago também outras duas referências que eu acho importantes aqui. Tá? A noção de classe do Marx, tá? Então está aqui o Manifesto Comunista. Essa ideia de lugar de fala tem um diálogo com a noção de classe do Marx, um diálogo evidente, está só ali incorporando esses elementos identitários das últimas décadas à perspectiva, né, materialista dialética do Marx ligada ao lugar oprimido na economia estrito sensu, tá? Que seria justamente o lugar do proletariado. E para finalizar, eu trago também esse livro aqui do Jean Baudrillard, A Transparência do Mal, que tem uma frase aqui no final, tá? Na qual ele diz, na página 185, o outro é o que me dá a possibilidade de não me repetir ao infinito. Isso aqui não é outra coisa senão a discussão da diferença, né? Então eu acho que esse conceito de lugar de fala, essa ideia de lugar de fala, eu vou até me adiantar a outras coisas que ela pondera aqui, mas eu acho que diante dessa origem que ela traça e diante de vários traços que ela vai desenhando aqui para isso, esse conceito de lugar de fala, ele é uma espécie de mescla entre a noção de crítica do Kant, a noção de pedagogia do oprimido do Paulo Freire, a noção de classe do Marx, deslocada para outros elementos aí que são elementos mais recentes, e a noção de diferença, que é uma noção da filosofia, de uma série de debates aí que são feitos a esse respeito. Tá? Porém, existem uns detalhes aí que eu vou desenhando também no passar do vídeo. Tá? Então vamos lá, ela continua. Tá? Ela fala sobre isso, e aí ela diz aqui: o direito à voz... Tá? E é uma voz não só no sentido de emitir palavras, mas no sentido de existência, né? E aí ela cita a ideia do discurso, né? Que é uma ideia importante ali para desenhar o sentido dessa noção de lugar de fala, né? Ela está falando do lugar de fala como um lugar de discurso e uma voz de existência a partir de uma perspectiva oprimida e ao mesmo tempo crítica e ao mesmo tempo, né, conectada com a diferença e enfim, uma certa perspectiva de classe ali também, de um lugar que é um lugar no discurso. E aí ela cita nominalmente o Foucault, tá? E fala que o lugar de fala é um lugar social, né? É uma localização de poder, né? E ela ela especifica dizendo, não é uma vivência, não é experiência individual, é uma experiência social, né? E por isso que eu trouxe o Marx ali para poder fazer essa conexão. E aí, como ela falou do Foucault, antes eu vou fazer aqui, então, antes de continuar, ou enfim, como um parêntese aqui crítico, né, no meio, eu já vou desenhar o que eu entendo aqui que é essa conexão dela com o Foucault. Tá? Por que ela faz essa conexão? Porque o Foucault, ele é um pensador do século XX, né? A obra dele é toda feita dentro do século XX, e ele vai desenvolvendo ali uma série de posicionamentos radicalmente críticos e ao mesmo tempo historiográficos, a partir dos sistemas de controle, quer dizer, sobre os sistemas de controle, né?
Então vou apenas dar uns exemplos aqui, tá? O Foucault tem esse livro, A Ordem do Discurso, que é o discurso como sistema de controle, tá? E aí esse conceito de discurso dele, ele desenvolve ainda mais, né, nesse livro aqui, que é o Arqueologia do Saber, tá? Certo? Então, o discurso como um sistema de controle que vai, né, manipulando e, de certa forma, controlando, né, as instâncias de manifestação de qualquer coisa que flutue para fora de uma certa sistemática que ele vai, enfim, pressionando para que se sustente como a hegemonia dominante, né, com perdão da redundância. E aí ele escreve esse livro aqui também, que é o As Palavras e as Coisas, no qual ele fala também de um certo sistema de controle produzido e até mesmo praticado dentro das próprias ciências humanas, tá? E aí fala da, enfim, né, da economia, da linguística, e também fala de biologia, aqui fala de uma série de coisas, tá? E ele fala também dessa mesma lógica de sistema de controle nesse livro aqui, o História da Loucura, que ele faz isso aqui conectando com a discussão sobre o próprio conceito de loucura, o quanto que ele é desenhado a partir de uma instância de sistema de controle pelos campos de conhecimento ali que vão tomando esse lugar e de maneira vertical vão produzindo algo que a gente pode chamar em diálogo com a linguística, né, de sintagmas icônicos, né, sobre o que seria a loucura, tá? E ganha inclusive um poder exagerado, né, na sociedade a partir disso, tá? E aí o Foucault tem vários trabalhos, né? Eu li outros livros do Foucault que eu não tenho aqui em livro, né? Eu deixo aqui mais uma dica, que é o resumo dos cursos do Collège de France dele, tá? Que também tem vários resumos sobre essas questões aqui. E ele tem vários trabalhos, né, que eu poderia citar, mas eu cito aqui dois, tá? Mais dois, né, que são conhecidos e que também explicam essa questão do sistema de controle, que é A Verdade e as Formas Jurídicas, que ele discute essa questão do direito a partir da noção dele de sistema de controle. Inclusive, esse livro é a transcrição de palestras que ele fez aqui no Brasil, tá? E o outro livro é o mais conhecido dele, que é o Vigiar e Punir, que é um livro no qual ele faz uma reflexão do presídio como uma manifestação desse sistema de controle, né? A questão é que o Foucault está pensando essas coisas a partir de um olhar radicalmente crítico, né? Ele está dizendo, essas manifestações todas aí são verticais, tem um grande grau de autoritarismo, tanto, né, enfim, material quanto simbólico, né? O discurso principalmente, né? E aí eu vou fazer até aqui vou dar um exemplo pessoal meu do quanto que essa ideia do Foucault ela gera na gente, né, uma certa percepção extrema, né? E na época que eu li o Foucault, quando eu cheguei no nível lá de ler o Foucault, vários livros do Foucault, chegou um momento que eu escrevi um texto uma vez, uma crônicazinha, enfim, um ensaio de 2 páginas, na verdade, que se chamava o checkmate, né, da filosofia. E porque eu cheguei a pensar, num certo momento, que, diante de tudo que o Foucault estava apresentando na obra dele, seria o caso de dizer, inclusive, que a própria filosofia acabaria por ser um sistema de controle sobre o conhecimento, né? Você chega num extremo tal que você começa a questionar tudo, né? E isso é importante para poder desenhar o que é o tal do exagero do lugar de fala que o Walter Ugumãe pondera ali, tá? Vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso na continuação aqui da nossa reflexão, tá? Porque aí entra o seguinte, vamos lá. O problema é que essa expressão, lugar de fala, ela é muito genérica. A expressão mesmo, né? O conceito, ele é genérico, tá? Lugar de fala. Não tem nada que especifique aí esse caráter do oprimido, o caráter do, né, enfim, sequer do caráter crítico, tá? E nesse sentido, por ser muito genérico, mesmo que ela explique que não é bem assim, né? Ela explica isso, eu vou chegar lá, ela explica que não é exatamente genérico, mas a expressão ela é genérica, e isso abre espaço para uma série de mal-entendidos, né? E certas posturas ressentidas e autoritárias, o autoritarismo inverso, né?
que também são decorrentes desse caráter genérico da expressão. Tá? E aí a expressão é muito genérica nesse sentido quando se usa uma expressão genérica para definir um lugar de oprimido ou de minoria, isso gera mal-entendidos. Tá? E aí tem um outro problema, nesse sentido ele acaba sendo excludente. Por isso que eu inclusive vi vários autores, ou alguns autores aqui que eu li e que eu escutei, que interpretam a noção de lugar de fala como um certo autoritarismo do oprimido. Né? Mesmo que ela explique que não é isso, ela vai dizer aqui, tá? Vamos lá. Tá? Então, e aí isso inclusive, nesse sentido, a ideia do Kant seria mais ampla, né, do que a ideia de lugar de fala, tá? E mais ampla do que a ideia da pedagogia do oprimido do Paulo Freire, por exemplo, né? Porque a ideia de crítica do Kant ela é mais inclusiva no sentido de ampliar para todo mundo essa manifestação do comportamento que visa fazer o que ela vai explicando no decorrer da fala dela, diminuir as desigualdades, chegar numa sociedade melhor e etc. Tá? E aí isso que ela chama de lugar de fala, eu acho que é uma outra coisa, que não é bem isso aí, né, que dizem, tá? E eu vou tentar explicar o que é para mim aqui. Enfim, ela continua e ela cita o homem branco como um lugar de fala, é um lugar de fala, né? Mas sugere que o homem branco patriarcal não enxerga o fato de estar falando de um lugar. Por quê? Né? Porque essa posição que ela sugere, né, esse lugar, né, do homem branco hétero e patriarcal, enfim, né, seria uma espécie de lugar que se entende como universal e não como específico na medida em que ele é ali a hegemonia, né, do discurso. Tá? Enfim, isso que ela está chamando de, né, uma espécie de não perceber o universal é um episódio de alienação. Né? Mas essa alienação pode acontecer, pode se manifestar também no oprimido. Quando ele exercita a resposta a essa opressão histórica de uma forma ressentida e às vezes até violenta. Né? Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tá? Vocês conhecem o caso da Hannah Arendt. Né? A Hannah Arendt foi para Jerusalém para poder cobrir o julgamento do Eichmann, tá? Que é o Adolf Eichmann, né? O último nazista capturado. Ele foi julgado, condenado e morto. Foi assassinado, né? Quer dizer, foi morto, né? Foi condenado à morte pelos crimes do nazismo. A questão que eu lembrei aqui, que me parece que tem conexão com esse caráter meio ressentido das minorias ou dos oprimidos, né? Em conexão com a ideia de lugar de fala, é que o Eichmann foi capturado em Buenos Aires pelo Mossad, o serviço secreto dos judeus de Israel, né? Sem autorização do governo argentino. Quer dizer, os caras entraram lá sem nenhum tipo de conexão com o governo da Argentina. A coisa não foi feita de forma legal, de forma civilizada, de forma a estabelecer um julgamento que fosse, aí é que entra a questão, diferente do que os nazistas fizeram com os judeus. E aí a Hannah Arendt denuncia isso aqui. Ela fala, o julgamento estava feito desde saída, estava resolvido. Era só o que o julgamento foi um exercício de lamúrias de pessoas que foram ali, né, enfim, que sofreram violência nos campos de concentração. Mas o destino do Eichmann estava posto de saída. Né? Ele ia ser morto mesmo, e aquilo ali era só uma maneira de espetacularizar a questão e matar ele depois. Né? E aí esse é um exercício anticrítico, na verdade. Primeiro porque ele não estabelece um ponto de mediação que com um grau de proximidade, de uma certa imparcialidade ou neutralidade ou algo parecido com isso, razoável. Né? Quem julgou o Eichmann foram os judeus, não foi um tribunal internacional, formado por pessoas que não eram nem judeus e nem nazistas. Né? Então isso aí é um problema. E aí ele foi julgado em Jerusalém, ele não foi julgado em outro lugar. Né? Ele não foi julgado num local, num terceiro local. Né? Então isso é um certo exercício de uma posição, de um lugar de fala, né? Mas um lugar de fala que está ali recheado e impregnado de um ressentimento violento que transformou o julgamento do Eichmann, nesse particular, numa farsa. Né?
Então isso aqui é um exemplo, tá? Porque no fundo isso acaba substituindo a opressão de um sistema de controle nazista pela opressão de um sistema de controle judeu, né? Que não estabelece uma mediação razoável e, enfim, terceira em relação a esses dois atores que estavam ali protagonizando esse conflito, tá? Então eu acho que é um bom exemplo para ponderar essa questão, né? Enfim, e aí essa alienação então existe, né? Voltando à questão que ela fala do homem patriarcal, branco e tal, e eu digo aqui o seguinte: a proposta de um conceito que só seria praticável pelos oprimidos carrega sempre o risco de se recair em ressentimento antidemocrático. Tá? E isso é o que está na fala do Walter Hugo Mãe, inclusive na forma como se tenta, enfim, né, questionar o trabalho do escritor de falar uma outra voz, uma voz diferente daquela que é a mais aparente dele ali, né? Tá? E aí ela continua, né, a Djamila Ribeiro, dizendo que o homem branco se entende como universal e entende a mulher negra como específica, tá? E aí, enfim, essa questão serve inclusive para pensar outros assuntos, inclusive como, por exemplo, o neocolonialismo da direita brasileira. Também vou tentar fazer um vídeo sobre isso, tá? E para finalizar a fala dela, ela diz, né, que ela diz para não confundir lugar de fala com representatividade. Aí está a distinção que ela faz, mas que é o problema dessa questão, porque o conceito, como ele tem uma aparência muito genérica, lugar e fala são duas palavras muito genéricas, normalmente se confunde, né? Normalmente se confunde. Então ela diz, não confundir lugar de fala com representatividade. Isso cria a representatividade, né? Quer dizer, confundir o lugar de fala com representatividade cria uma visão essencialista de que só o negro pode falar de racismo. Quer dizer, ela está entendendo o conceito de maneira mais ampla, mas o próprio conceito ele vai chegando no exercício social, no exercício de certas minorias e no exercício de certas pessoas que vão comentar, por exemplo, a literatura e acham que um escritor branco não pode construir um personagem negro, né, de uma forma totalmente deturpada. Por quê? Porque existe um exercício, né, necessário de luta pelos direitos, pela ampliação dos direitos das antigas minorias, e a gente pode discutir, inclusive, o quanto que essa questão se manifesta na esfera política no Brasil, quase que totalmente encampada pela esquerda e não pela direita. A direita não está nem aí para isso. A direita quer saber de grana só, quer saber do individual, do self-made man só, mais nada. Não chegam nem na ideia de subjetividade, que é um pouquinho mais ampla que isso. É individualismo puro, né, e grana. Então essa questão tudo isso que ela desenha aqui é uma agenda da esquerda na política, tá? E eu estou citando a política porque é um dos principais campos de luta por essa ampliação dos direitos de todo mundo, né? E ela continua e tal, dizendo que então, né, seria essencialista achar que só o negro pode falar de racismo. São sempre relações, né? A travesti negra pode não se sentir representada pela mulher branca, mas a mulher branca pode pensar criticamente, aí eu cito de novo Kant, né, a situação da travesti negra. E aí, né, como ela está pensando essa questão do lugar de fala a partir de uma conexão com o social, justifica-se aqui eu trazer o Kant conectado com o Marx, conectado com o Paulo Freire e com a questão da diferença do Jean Baudrillard. Tá? Então essa questão do lugar de fala ela já está desenhada em outros conceitos, e isso vai só se agrupando ali em certas demandas que a gente vai vendo aí no mundo recente. Tá? E aí ela finaliza dizendo, todo mundo tem lugar de fala. Né? E ela dá um exemplo aqui também para finalizar, né, a minha fala aqui sobre o que ela diz. Ela diz que isso ajuda a pensar, por exemplo, né, por quê? Porque quando você está ali exercitando criticamente o seu lugar de fala, ou seja, tentando enxergar essas desigualdades sociais a partir de uma perspectiva que no Brasil é a da esquerda, você vai olhando e vai dizendo, por que tem mais professores brancos do que professores negros? Né? E você vai refletindo isso e vai chegando, né, em certas... Bom, tudo bem que existem 10% de negros no Brasil e, enfim, 50% de brancos. Porém, a proporção não é a mesma para o que eu vejo aqui. Né?
A diferença é muito maior que essa. Então, quer dizer, isso está onde? Qual é o problema? Aí você vai procurando onde está o problema. O problema está no investimento público, em educação pública, que praticamente não existe nas cidades e nos estados brasileiros, porque é a direita que comanda, né? E você vai desenhando isso a ponto de começar a tentar entender qual é o cenário e, enfim, de alguma maneira tentar traçar saídas para isso, tá? Por isso que eu tenho dito, inclusive, aqui, que o nosso próximo passo civilizatório é transformar a direita em minoria, né? No Congresso, no Senado, nas prefeituras e nas cidades brasileiras, tá? Nos estados, né? Nas cidades e nos estados. E aí, enfim, para finalizar, pessoal, tá? Ela diz que o lugar de fala é uma postura ética. Como posso contribuir para uma sociedade desigual, né? Para que uma sociedade deixe de ser desigual, né? E aí, como eu falei, essa postura está na esquerda, tá? Então, é isso, né? O que, para a minha reflexão final aqui, para poder depois citar rapidamente uns livros aqui, só como referência para vocês, o que ela chama de lugar de fala, né? E o que o Walter Ugumães chama de lugar de escuta, tá? Isso aqui é importante, né? Ele fala que é importante entender que existe um lugar de escuta. O que é esse lugar de escuta que ele está falando? Que é esse lugar de fala a partir de uma perspectiva não essencialista, né? Que a Djamila Ribeiro pondera. Não é outra coisa que não a ideia de empatia, a ideia de compaixão e somadas a uma percepção da importância da política, do pensamento crítico, da diferença e etc. Tá? De entender, por exemplo, de maneira diferente dos neoliberais, que não existe essa conversinha fiada de meritocracia. Né? Isso é papo furado. Né? Existem trocentas convergências e divergências culturais que contribuem para os negros serem mais pobres no Brasil. Né? Isso é um fato. Tá? E a política é esse lugar potencial de exercício da empatia, pela via da produção de um projeto que visa diminuir as desigualdades, tá? Além de respeito ao espaço alheio, que é muito importante também nessa discussão. Tá? Enfim, e aí a Patrícia Mello também já deu entrevista falando sobre isso, e a frase dela é essa: literatura e lugar de fala são duas coisas incompatíveis. Né? Eu fiz um artigo sobre isso agora, tá? Que depois eu vou tentar fazer um vídeo explicando ele, né? Depois que eu resolver os problemas aqui, mas a realidade é essa. Tá? Eu acho que a literatura não tem condição de acolher isso, porque inclusive a literatura é algo que é muito maior do que qualquer subjetividade, do que qualquer posição individual, ou enfim, alguma coisa que o valha. Né? E, ao mesmo tempo, essa noção de lugar de fala, que é a mescla de todos esses conceitos aqui que eu estou ponderando, eu acho que fica até melhor desenhada na forma como o Jefferson Tenório, no Avesso da Pele, tá? Ele desenha aqui num trecho, né, desse romance, uma posição que está mais próxima do conceito de singularidade do que dessa ideia de lugar de fala. Poderia ser uma singularidade de fala, né? Que inclusive seria, na verdade, um não lugar de fala. Tá? Esse trecho está na página, se não me engano, aqui na página 61, né? Na 61, na qual ele fala que é necessário preservar o avesso, ou seja, ele chama de avesso, tá? Mas eu estou chamando de singularidade. Ele diz: preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito, e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. Né? E aí eu finalizo então com o meu poema, tá? Que chama-se Lugar de Fala, para poder desenhar minha opinião final sobre isso aqui, mas eu acho que certamente cabe mais um vídeo para desenhar alguns outros detalhes dessa questão. Tá? Mas eu finalizo aqui com esse poema, que está na página 84, tá? Mostro mais uma vez aqui para vocês, do meu livro Do Outro Lado de Cá. Tá? O poema chama-se Lugar de Fala, né, com uma interrogação. Tá? E aí diz o seguinte: o não lugar de fala, que seria essa singularidade, tá? O não lugar de fala, fala. Não ligar para o lugar de fala é ligar o não lugar que escala, o não lugar que grita ou o lugar que cala, o só lugar que limita ou o não lugar que acasala, o aqui que interdita ou o além que embala, ser ou não ser cosmopolita é o que sobra e bem assim pedala.
Então é discutir essa questão para além do próprio conceito de lugar, né? Que só comparece aqui como uma parte de toda a questão e não como uma questão inteira. Beleza, pessoal? Mas eu acho que vai dar para fazer mais um vídeo sobre isso, para desenvolver mais essa ideia, porque é um tema bem interessante e tem várias outras coisas que eu poderia falar aqui que eu trago no próximo vídeo aí. Beleza? Então é isso. Abraço, tamo junto. Fui.